Olá, pessoal. Aqui é Ricardo Bordião e vamos começar mais um episódio com pessoas incríveis do Pod Life. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito renomada e que atua na saúde pública, na gestão de saúde pública. Gerenciar a saúde pública é um dos maiores desafios urbanos do Brasil. Não é uma tarefa simples. Requer visão, estratégia e, acima de tudo, compromisso com as pessoas. Nosso convidado de hoje conhece muito bem essa missão, com uma trajetória que vai desde o atendimento em comunidades até a liderança de uma das maiores empresas de saúde pública do país. Ele enfrentou desafios históricos, como a pandemia, e segue à frente da Rio Saúde, impactando a vida de milhares de cariocas. Para entender como funciona a gestão da saúde na cidade do Rio de Janeiro e o que podemos esperar para o futuro, receberemos hoje o presidente da Rio Saúde, Roberto Rangel. Um prazer, Roberto. Seja bem-vindo ao Pod Life. Boa noite, Ricardo. O prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite. É uma satisfação muito grande estar participando, estar podendo contribuir de alguma forma, falando um pouco, dessa trajetória em termos do contexto de saúde pública, não só no município do Rio, mas na saúde pública do nosso país como um todo. Então, agradeço muito pelo convite e manifesto minha satisfação em estar contribuindo de alguma forma para esclarecer um pouco sobre esse trabalho que a gente faz à frente da saúde pública no município do Rio e dos desafios que a gente já enfrentou e dos desafios que a gente tem a enfrentar aí a cada dia que passa. É um desafio constante, né? É o que eu costumo dizer. Se os desafios não fossem grandes, a gente não estaria nas funções e nas atribuições que a gente tem. Então, isso aí é uma coisa que já está dentro desse DNA da saúde, que é muito dinâmico e que é transformador, no sentido de que a gente lida com uma questão que é crucial, que é a vida das pessoas, mas também é desafiador no sentido que, para lidar com isso, a gente tem que superar desafios dinâmicos o tempo inteiro. A sua formação é de medicina, você é médico, E como que surgiu essa vocação para a medicina, que foi seguindo para uma área de gestão, Já que muitas pessoas até dizem que os médicos têm uma certa dificuldade de gestão e cada dia os médicos mostram que são bons em gestão. Como que você enxerga isso? Então, tem muita verdade nisso aí da questão do médico e a gestão. Isso vai muito da questão da formação mesmo. Eu sou médico de formação, na verdade, eu sou mineiro, me formei na UFMG e a minha trajetória ela inicia em Minas e, a princípio, desde pequeno, eu tinha a convicção de que eu queria ser médico. Eu sempre falo que eu não tinha uma segunda opção, nunca me passou uma segunda opção, mas era uma coisa também que eu sempre trabalhava em cima disso, era uma dedicação muito grande, que eu queria ser médico, E aí, só que a gestão nunca foi um objetivo, Eu pensava em várias coisas, até que no final da faculdade eu fui me identificando com algumas questões da gestão e na minha formação eu lidei muito com a gestão, porque na UFMG a gente tinha, no último ano, um internato que era no interior. A gente ia para cidades isoladas, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, e ali a gente via situações muito adversas, que mesmo como um acadêmico, mesmo como um interno,
a gente tinha que atuar não só como, né, um profissional de saúde, entre aspas, ali, mas também ajudar a fazer gestão, ajudar a administrar crises, ajudar a resolver situações que competiam a uma equipe. E gestão é isso, gestão é trabalhar em equipe para a gente conseguir um resultado que contemple o melhor para o nosso cliente, que é quem? Que é o nosso paciente, né? Então, assim, essa vocação para a gestão, ela surgiu, né, de um processo contínuo, né? Eu me formei, com 6 meses eu já estava na gestão ativamente. Aí, antes de fazer a residência, eu já estava como secretário de saúde. Aí depois vim para o Rio, passei, né, como secretário de saúde em vários estados. E minha trajetória sempre foi alinhando a assistência com a gestão, né, até que chegou um ponto que eu não consegui mais, né, me dedicar à assistência, que eu sou apaixonado, porque a gestão pesou muito. Aí eu tive que focar, né, exclusivamente na gestão, porque não tinha mais tempo. O dia ficou curto, aí não tinha jeito mais. E atualmente posso dizer que é uma paixão sua com relação a essa gestão? É uma coisa que te inspira? Olha, eu falo sempre que, assim, a minha paixão pela medicina, como eu disse, ela vem de muito novo, né? Muito criança, é uma coisa sem explicação, né? E eu tinha essa paixão porque eu queria ajudar as pessoas, né? E, né, fui trabalhando isso, veio a faculdade, né? E esse ideal de ajudar as pessoas estava ligado à questão da medicina, que, né, na minha época existia uma questão ligada à medicina que era muito que as pessoas ligavam muito a um dom, né? Aquela questão, é médico, porque a profissão médico, né, o médico em si, principalmente que eu venho de uma cidade do interior, né, não uma cidade muito pequena, mas tinha um reconhecimento muito grande, e eu fui crescendo com isso. E aí essa paixão e essa vontade de ajudar as pessoas estava ligado diretamente a isso. E aí, quando eu me deparo com a gestão, me vem aquela reflexão, mas eu, né, me preparei a vida inteira para ajudar as pessoas como médico. Só que aí eu começo a enxergar o outro lado, que como gestor eu consigo ajudar as pessoas, mas numa escala muito maior do que a escala, né, como um médico, né, que está ali dentro de um consultório. Então, se eu for um bom gestor, eu consigo, né, alavancar e fazer a diferença na vida de um número muito maior de pessoas. Você impacta um número maior de seus projetos, então, na saúde, de modo geral, né? E aí eu vi que a gestão e essa paixão pela medicina, ela estavam totalmente interligadas, então eu estava no meu caminho, então a gestão é uma paixão, então como a medicina também é. Interessante. E você atuou, como você disse, em Minas, né, em alguns municípios? Na verdade, desde que eu me formei, né, eu trabalhei em Minas durante 1 ano. Depois eu nunca mais trabalhei, né, nunca mais cliniquei, nunca mais trabalhei em Minas. Aí eu saí de Minas e vim para o Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro que eu comecei, né, a minha trajetória. O que te motivou a ir para o Rio de Janeiro? Aí a história é uma história assim que pouca gente acredita, mas assim, eu sou um apaixonado pela escola de samba.
E desde os 9 anos de idade eu tinha um sonho, né? Eu sou apaixonado pela mocidade e meu sonho era viver o dia a dia de uma escola de samba. E eu fui crescendo e, né, fui cada vez mais apaixonado, aquela coisa toda. Era uma coisa assim que eu acompanhava o ano inteiro. Naquela época era muito difícil você ter informações, né? Porque eu estava em Minas e o Rio não tinha, né, internet, aquela coisa toda. E o Carnaval de Minas, né, nem tão... E o Carnaval de Minas é bloco, aquela coisa toda. E na minha cidade tinha escola de samba, né? E a minha paixão pela mocidade, ela começou em 1990, tá? Já estou revelando aí datas, né? Mas tudo bem. E aí, eu, quando criança, meu sonho era morar na Vila Vintém, em frente à quadra da Mocidade. Não conhecia o Rio, tinha nem ideia de nada, mas era a Mocidade e a minha vida tinha que ser perto da Mocidade. E aí, aí depois, na faculdade, eu conheci o Rio, assisti o primeiro desfile ao vivo, né, na Sapucaí, no ano 2000. E, assim, aí eu conheci o Rio, sabia das dificuldades, mas mesmo assim, a paixão pela escola de samba me motivou a vir para o Rio, né? Gente, eu posso alinhar um sonho, que é a medicina, com um outro sonho, que é estar perto da mocidade. E o Rio me encantava. O Rio, eu falo que às vezes eu não usufruo né, do Rio como um todo, como cidade, né, do que ele tem a oferecer. Mas eu me sinto tão à vontade, tão em paz, com uma liberdade, com uma sensação... Carioca, né? Virei um mineiro, né, de nascimento, mas um carioca de paixão mesmo. E qual foram os outros estados que você atuou? Olha, minha trajetória, já atuei no Tocantins, né? Já atuei no Mato Grosso do Sul, né? Por pouco tempo na Bahia, em Minas, mas assim, meu foco, né, em termos de gestão foi no Mato Grosso do Sul e aqui no Rio de Janeiro. Quando a sua primeira atuação como gestão no Rio de Janeiro foi na Rio Saúde ou... Não. Eu venho para o Rio em 2006, tá? Aí eu sou médico de família de formação, né? Uhum. Aí eu chego no Rio de Janeiro e meu primeiro emprego como médico de família, né, foi no Complexo do Alemão. E eu chego no momento crítico, quando a gente tem aquela invasão com um tanque de guerra, aquele tiroteio, aquela confusão toda. Uhum. E já sabia das situações, mas ninguém imagina que você vai chegar e segunda semana... Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta. Que aprendizado nesse período? Na segunda semana, você se depara com aquele conflito e com tanque mesmo. Foi uma coisa... Foi uma experiência, assim, que... lógico, uma experiência... Eu vou falar que eu quero reviver. Uhum. Mas foi uma experiência, assim, de enxergar as dificuldades e enxergar essas diferenças e os contrastes também, né? Mas foi muito importante, fiquei pouco tempo lá. Aí logo depois eu fui para Fiocruz, né? Para a escola, para a ENSP, né? A Escola Nacional de Saúde Pública. E lá eu, né, continuei a minha formação, né? Continuei também não só a parte acadêmica, mas a parte profissional também. E, né, depois eu fiz o mestrado em saúde pública e a gestão ela vem depois, né, em outro estado, no Tocantins, aí depois no Mato Grosso do Sul, onde eu fico durante alguns bons anos, né, na gestão e na assistência também. E aí quando eu venho para o Rio, e já desde que eu chego
o foco em gestão. Aí, minha trajetória no Rio, né, desde 2013, né, quando eu chego, sempre na parte de gestão, às vezes conciliando com assistência, que eu sempre gostava muito de estar perto, né, da assistência para enxergar o outro lado, para enxergar a ponta, para ter uma proximidade com o paciente, mesmo que não fosse, né, lógico, não era dentro, né, do meu escopo de gestão especificamente, mas para sentir a população e sentir o que estava acontecendo, né? Como que estava a saúde da população, como que o contexto de saúde pública e da saúde suplementar estava se traduzindo no dia a dia e na dinâmica da cidade como um todo. Né? Você também atuou um tempo no Ronaldo Gazola, né? Aí assim, eu sou um apaixonado pela atenção primária, né? Minha formação, né, ela foi muito voltada para atenção primária, né, com aquela coisa da coordenação do cuidado, do médico como, né, com o médico de família como aquele que, né, que cuida não só do indivíduo, como da família, como da comunidade. E aí, quando, né, na transição do governo, né, de 20 para 21, né, no início da gestão do governo do Eduardo Paes, eu recebo o convite para assumir, né, o desafio de ficar à frente do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que passa a ser a referência no tratamento de Covid aqui no estado do Rio, né? Num desafio muito grande, né? Foi o Rio estava dando, né? Todos nós, né? O mundo estava em meio a uma pandemia, né? Sem precedentes, né? Para essa geração e para várias outras que um desafio, acho que é geral, uma experiência que eu falo que, assim, né, se Deus quiser, né, e nós não vamos viver enfrentar isso novamente, mas foi um aprendizado muito grande. E eu sou convidado para assumir, né, pelo Sorans, né, e pelo prefeito Eduardo Paes, a direção do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que naquele momento era um hospital que era muito subutilizado, né? E a gente tinha ali um hospital de campanha, né, com condições extremamente precárias para dar uma assistência de qualidade. E vem aquele desafio de acabar com o hospital de campanha e transferir todos os pacientes, todos os funcionários, toda a estrutura para o Hospital Ronaldo Gazola, que naquele momento tinha 240 leitos, e a gente chega a ter 480 leitos, todos dedicados a pacientes acometidos pela Covid. E aí a gente vai trabalhando uma equipe, vai trabalhando todo um cenário onde a gente lida com, né, a dor né, de quem perde o seu ente e a felicidade de quem tem, né, o seu ente tendo alta. Então, assim, as emoções eram muito conflitantes, o dia a dia era muito difícil, né? E eu nunca me afastei da atenção primária, porque a minha formação inicial era muito voltada para isso. E foi fundamental nesse momento. Mas né? foi muito importante, porque a questão da atenção primária, ela nos remete ao acolhimento, ao suporte que vai além, né, do tratamento, que vai além, né, da medicação, que vai também na questão, né, de tratar o ser humano como um todo, a família. E a pandemia foi isso, né? A pandemia foi salvar as vidas e salvar as famílias também, né? Porque a gente
se deparou com famílias inteiras que foram dizimadas e outras que a gente conseguiu dar um conforto que aquele conforto de ter o seu ente bem cuidado traduziu também em salvar aquela família. É um conforto. Porque assim, quando você tem a gente viu pelo mundo, pelo Brasil afora, muita gente com um grau de desassistência muito grande. E quando você vê a perda, ela sempre ela é muito forte, ela deixa muitas marcas, mas você saber que a perda ela foi o seu ente foi assistido e que você pôde acompanhar, você pôde ter informação, ter aquele acolhimento, ter aquela acolhida, e a gente trabalhou muito isso, a gente deu um suporte muito grande para as famílias, porque isso era fundamental. E isso era fundamental porque a vida tinha que continuar, e a gente sabia que ia ser muito difícil. E para todos nós é muito difícil, né? A equipe, a gente perdeu vários colegas, vários familiares de toda a equipe. Então, assim... É um momento muito difícil. Um momento muito, muito complicado. Mas, Roberto, como que surgiu a sua ida nesse teu projeto atual? Então, aí durante o 21, a gente fica nessa batalha com a pandemia, E em janeiro de 21, a pandemia, a gente está num cenário, que começa a ficar menos caótico, mas com uma sinalização de uma possível, piora, de uma segunda onda, alguma coisa Sim. nesse sentido. E aí eu recebo o convite para assumir a presidência da Rio Saúde, E aí eu me deparo, com a Rio Saúde, com um outro cenário que era mais desafiador ainda, porque o Gazola estava ali dentro, A gestão do Gazola era da Rio Saúde, E o Gazola a gente desenvolveu em um ano muita coisa, porque a gente não tinha substrato para fazer uma gestão de algo que a gente desconhecia e de algo que a gente tinha que ter um resultado muito rápido, porque a gente não tinha tempo. As pessoas estavam morrendo e a gente tinha que organizar a equipe, a gente tinha que direcionar todas as estratégias possíveis para salvar o máximo de vidas. E aí vem a Rio Saúde, que vem com um desafio muito maior, porque além do Gazola, a gente tem um universo da rede de urgência, da rede de emergência de todo o município. Hoje a Rio Saúde ela faz a gestão de 12 UPAs, o município tem 15 UPAs, 12 UPAs. Roberto, eu vou falar um pouquinho desse tema logo em seguida. Eu vou passar aqui uma informação dos nossos anunciantes, do Pod Life, e logo em seguida você vai falar sobre a estrutura da Rio Saúde. Pode ser? Claro. Pessoal, o Pod Life está sendo apoiado por ZapMed, que é uma tecnologia nova que a pessoa faz o contato através do WhatsApp e automaticamente você é respondido, isso facilitando a vida do profissional médico ou do profissional de saúde que queira fazer o contato com o seu paciente. Isso facilita bastante. O ZapMed é uma inovação, facilita bastante. E também temos o apoio da Interfinancial. Vou falar aqui um pouquinho sobre eles. A Interfinancial é uma empresa especializada em consultoria previdenciária e aposentadoria, especialmente para profissionais da área de saúde. Se você é médico, enfermeiro e atua na área de saúde ou possui mais de um vínculo de emprego, é possível que tenha pago contribuições para o INSS acima do limite máximo. Isso acontece bastante. E esse valor dos últimos 5 anos pode ser recuperado. Esse é o papel dessa empresa.
Alguns profissionais de saúde também podem ter direito à aposentadoria especial, com 25 anos de serviço, e o valor das contribuições que forem consideradas excedentes também pode ser recuperado. Caso haja interesse em verificar a sua situação, se ela se enquadra nesses casos do qual eu comentei, entre em contato com Jean Mesquita no telefone 21 98 088 9101. Essa é a dica que a gente tem para vocês. Roberto, para dar continuidade, né, o Pod Life, eu ia fazer essa pergunta que você já cortei, mas é para a gente fazer já um gancho. Claro. Como é a estrutura da Rio Saúde, já que é uma empresa, posso dizer que é uma das maiores do país, né, nesse segmento? Sim, a Rio Saúde é uma empresa pública de direito privado, tá? Nessa modalidade, né, ela está entre as 3 maiores empresas públicas do país, tá? A Rio Saúde, quando a gestão do prefeito Eduardo Paes assume a Rio Saúde em 2021, ela pega a Rio Saúde num cenário caótico, totalmente desestruturado em função da gestão anterior, né, de um outro governo que cresceu a Rio Saúde sem um preparo, sem um planejamento. E aí, quando eu chego em 2021, em 2022, né, a presidência, a gente começa um trabalho de fazer um mapeamento de todas as dificuldades, de todos os desafios e também de fazer tudo isso em meio a uma pandemia que ainda estava em curso e com outros desafios que iam além da pandemia, porque a gente tinha toda a rede de urgência e emergência que não lidava somente com a Covid, lidava com toda a parte da porta de entrada, né, para as situações críticas, né, de qualquer tipo de emergência ou de qualquer situação de alta gravidade. E a Rio Saúde hoje é uma empresa que a gente tem em torno de 16 mil funcionários, tá? Hoje a gente trabalha com várias modalidades, né, dentro do nosso desenho de gestão. A gente faz desde gestão plena de unidades de saúde, tá? Onde aí a gente tem 12 UPAs do município, tem o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, tem o Hospital Rocha Faria, o Centro Regional de Emergência de Campo Grande, o Centro Regional de Emergência da Barra, Maternidade da Rocinha. Então, assim, tem a modalidade de gestão plena dessas unidades, onde a gente faz a gestão total, desde a parte do RH até a parte dos insumos, medicamentos, toda a estruturação disso, tá? E essas UPAs, tá? Elas cresceram muito, tá? Em termos de atendimento, tá? Porque existia, né, um desenho, uma formatação, tá? Onde a porta de entrada ela se fechava, ela estava fechada. Então a gente tem uma missão de abrir essa porta de entrada para que as pessoas tenham mais acesso, acessibilidade ao serviço de saúde importantíssimo. Então, nesses anos, foram mais de 2 milhões de atendimentos, né, nessas 12 UPAs, tá? E aí a gente trabalha também em outra esfera de parceria, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente faz o fortalecimento da parte de recursos humanos para praticamente todos os hospitais, né, da rede municipal, com exceção de alguns que são gerenciados por organizações sociais. É isso que eu ia até citar para você, é o seguinte: qual a diferença entre uma organização social e a Rio Saúde? Qual seria o ponto fundamental aí? Então, só completando, e uma terceira parte também que a Rio Saúde faz é uma gestão setorial. Ela não faz a gestão plena
do hospital, mas de um setor específico dele, e uma outra parte que é a área de apoio à área assistencial, com serviços, né, que antes eram terceirizados e que a gente trabalha de uma forma voltada para a assistência. Então, por exemplo, o serviço de limpeza das unidades. Antes era uma limpeza como uma limpeza que você faz numa área administrativa. Tinha até, não, é a limpeza hospitalar. Só que não seguia as normativas, as regras, e a gente foi implantando esses serviços dentro da lógica assistencial integrada de pertencimento e de qualidade naquilo que se propõe. E aí, qual que é a diferença, né? É muito importante, né? O Rio, ele né, os Sorans, quando ele trabalha esses vários modelos de gestão, ele vai de encontro àquilo que o município necessita para crescer na área da saúde pública. A saúde pública no Rio, ela é muito gigante. Então, assim, você precisa de outros modelos que não seja só administração direta. Então, a gente tem organizações sociais, né? A gente tem a Rio Saúde, né? E aí, esses modelos, eles vão se completando e vão fazendo com que a gente tenha uma capacidade gerencial e uma capacidade de resposta para a população que, se a gente não tivesse isso, a gente não chegaria, né, a qualidade e ao volume de atendimentos e serviços na área assistencial. Agora, a Rio Saúde é uma empresa pública, tá? A organização social, né, não é um ente público, porém, todos existem mecanismos de controles, né, para todos eles, né? Nós, como empresa pública, né, a gente, os órgãos de controles da administração direta, né, como o TCM, a Procuradoria do município, a gente responde diretamente a eles, como também as organizações sociais, só que são interfaces, são formas de lidar diferente, mas que no final o objetivo é o mesmo. E o rigor também do controle é o mesmo. Então, o rigor que existe, né, na fiscalização, no controle, né, da administração direta lá da secretaria é o mesmo que a Rio Saúde tem, que as organizações sociais têm. As metas, né? Aí a gente vai trabalhando com indicadores, com controle interno, com controle externo. Então, existem várias diferenças, sim, mas assim, essas diferenças são fundamentais também, porque o que um não tem, né, o outro tem. A gente vai se complementando, porque o que pode ser a fragilidade em mim pode ser o potencial no outro, e a gente vai conseguindo construir um sistema robusto e um sistema que dá resultado, que é resolutivo, né, que consiga, né, em meio a uma pandemia, ter transformar, né, em menos de 15 dias, né, um hospital de 240 leitos para 480 leitos, com 280 leitos de terapia intensiva. Foi o maior CTI de Covid da América Latina. E é um legado importantíssimo, fundamental para a cidade do Rio, porque hoje o Hospital Municipal Ronaldo Gazola é o maior hospital, né, em número de leitos ativos do estado, e tem 245 leitos de terapia intensiva. Continua sendo o hospital com o maior número de leitos de terapia intensiva da América
Latina. Isso é um legado que a gente fica pensando, como que era antes? Porque você imaginar que esse hospital tinha 40 leitos, como que era antes com 205 leitos de terapia intensiva a menos? E aí a Rio Saúde ela começa a trabalhar uma lógica diferente, né, dentro das unidades de pronto atendimento, das UPAs, uma lógica onde a gente alia a questão da assistência, que tem que ser sempre de qualidade, mas também com a lógica da satisfação do nosso paciente. Porque a pessoa chega ali, ela já chega angustiada, ela já chega, né, com um sofrimento. Então, a nossa obrigação primária é dar o atendimento adequado e fornecer a melhor assistência possível. Só que a gente criou um conceito de ir além disso, né? A gente quer que aquela experiência que já é difícil e traumática, que a gente quer amenizar um pouco. Humanizar, né? Além de humanizar, a gente quer acolher, né, de uma forma humanizada, mas trabalhar outras questões, porque a gente às vezes fala em humanização e pensa só na questão do contato com a pessoa, né, do contato interpessoal e tal, mas a gente vai na ambiência, a gente vai porque aquela coisa que a gente sempre fala, não é porque SUS que tem que ser sujo, que tem que ser ruim, que tem que faltar remédio, que tem que ser um lugar que não tem refrigeração, que tem que ser um lugar que não pode ter diferença, entendeu? O privado do público, isso é uma coisa que a gente sempre bate com a equipe. A gente não pode aceitar que exista essa diferença. Então, assim, isso não é luxo. Isso não é luxo, isso faz diferença. Para uma pessoa que está ali num sofrimento, que muitas vezes, né, isso é o mínimo, você ter, né, um local adequado para a pessoa sentar e esperar, porque às vezes ela vai esperar um tempo considerável, porque tem muita gente. Sim. Muita gente para ser atendida, chega uma situação grave que tem que interromper uma cadeia de atendimento. E assim, você tem que ter o mínimo de conforto, o mínimo de saber lidar com a questão da empatia com essas pessoas, de enxergar no olhar dessas pessoas o sofrimento e chegar perto delas e conversar. Não precisa, né, falar, né, do problema da saúde, mas tocar na questão de outros assuntos, pelo menos para transformar aquele sofrimento em algo menos doloroso naquele momento. Menos traumático. Né? Menos traumático. A gente está com um novo ministro da Saúde, né? E é onde um dos objetivos dele, né, de acordo com a nossa presidência, é diminuir o tempo de atendimento, aumentar o número de imunizações, que caiu muito. Né? Já fomos um dos maiores do Brasil, né? Não só do Brasil, do mundo, né? Sim. E um dos objetivos é esse, né? Você acredita que esse seria também um dos objetivos da Rio Saúde também? Vocês focam nessa visão de melhorar o atendimento? Quais são os objetivos principais? Assim, a Rio Saúde, ela, juntamente, porque assim, a parceria, né, com a secretaria, os nossos focos, eles são sempre alinhados. Tá? Então, assim, um dos grandes desafios que a gente tem é realmente essa questão de tempo de atendimento, porque a dinâmica de atendimento, e isso é uma questão muito interessante, porque se você melhora o serviço que você está ofertando, a procura também vai aumentar, porque a pessoa muitas vezes não vai porque ela tem a sensação de que ela não vai ser bem atendida. Então, assim, o que a gente tem conseguido ao longo desses anos foi um aumento exponencial muito grande, tá, do volume de atendimento nas nossas
unidades de pronto atendimento, tá? A gente, né, a gente implantou o centro carioca de cirurgias no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, onde a gente realiza, né, em torno de 2.500 a 3.000 cirurgias eletivas por mês. Então, assim, pessoas que antes aguardavam 4, 5, 6 anos na fila, que estavam represadas por uma cirurgia de hérnia, vesícula, cabeça e pescoço, litíase, a gente conseguiu diminuir de uma forma exponencial, né, esse tempo de espera. Tipo, assim, quando a gente olhava a fila, a gente via 10.000 pessoas esperando, 15.000 pessoas. A gente foi diminuindo. Hoje a gente estava vendo o reflexo disso, porque essa fila ela é sempre retroalimentada. Só que quando a gente consegue enxugar, a gente consegue ter o controle dela. E aí o que a gente faz? Ela vai sempre ser grande, só que a gente tem que olhar para aquilo que a gente conseguiu avançar, e aí avancei naquilo, vou avançar em outra área também. Então, por exemplo, dentro do Hospital Ronaldo Gazola, que a gente fala que é uma identidade muito grande com a Rio Saúde, a gente tem ali, né, esse volume muito grande de se fazer 3.000 cirurgias num mês, de segunda a segunda, em 3 turnos, é uma operação gigantesca. E a gente no início, muita gente duvidou que a gente fosse conseguir, e era um desafio assim que eu acreditava, mas eu sabia que para mim ia ser uma coisa que eu ia ter que focar muito, né? Sim. E aí, quando a gente chega também na parte ambulatorial, a gente amplia aquele ambulatório que já era grande, né? E a gente cria vários centros de especialidades dentro do ambulatório do Hospital Ronaldo Gazola. Centro de especialidades médicas, centro de especialidades de diagnóstico cardiovascular, diagnóstico endoscópico, centro de imagem. Então, assim, a gente vai criando criando várias possibilidades de ofertar novos serviços que vão de encontro à necessidade crítica que a gente encontra nas filas de espera, né, da população, e aí a gente vai cada dia incrementando mais isso. A Rio Saúde, você como gestor da Rio Saúde, né, você tem os desafios, né, ao encontro daqueles locais dos quais a Rio Saúde abraça, né? Você, como gestor, você tem autonomia, ou como é que é feito todo esse trabalho? Porque uma das perguntas, né, uma dúvida, quais são os principais desafios da Rio Saúde, né? Já que ela tem uma gama de milhares de profissionais, né? Quando a gente lida com, né, 16.000 profissionais, né, a valorização do capital humano ela é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que estar sempre com ele em mente 24 horas por dia. Certo. Porque é esse capital humano que vai nos dar a resposta que a gente precisa em relação ao nosso objetivo, que é o atendimento à população, que é fazer uma assistência de qualidade. E aí, quando a gente lida com tantos profissionais e com tantas unidades, a gente precisa monitorar. Então, assim, um diferencial da Rio Saúde é que ela, ao longo desses 3 anos, a gente conseguiu desenvolver várias ferramentas de gerenciamento e monitoramento à distância das nossas unidades.
não só de indicadores, mas também do dia a dia das unidades como um todo. Então, como que funciona esses monitoramentos? A gente tem, por exemplo, um exemplo que eu tenho no Hospital Ronaldo Gazola. Eu cito sempre o Gazola porque ele é nosso... tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente quer implementar, a gente começa por lá. Geralmente teste, as pessoas, geralmente se faz o contrário. Eu começo do pequeno para depois ir para o grande. A gente faz justamente o oposto, tá? O nosso laboratório é ali. Certo. Hoje, no Ronaldo Gazola, a gente tem a maior central de monitoramento de pacientes do país. Então, os 420 leitos do Hospital Ronaldo Gazola, todos esses pacientes são monitorados, tá? Numa central que a gente é uma central de monitoramento. Essa central, todos os equipamentos ligados a esses pacientes, eles estão refletidos nessa central. Essa central, ela tem 3 etapas, tá? Você consegue analisar e ver esse monitoramento no leito, tá? Você consegue ver na sala de prescrição e nos postos de enfermagem e na grande central, que é uma central de monitoramento que tem dezenas de monitores, que é onde os equipamentos de todos os leitos eles estão refletidos ali, e dali a gente extrai alertas, tá? Dali a gente extrai vários indicadores e também a gente consegue analisar a evolução clínica do paciente. E isso dentro do hospital. Só que isso também está dentro da sede. Na sede, a gente tem isso também. Então, na minha sala, por exemplo, eu tenho todo o controle, né? Eu tenho, a gente tem, né, uma diretoria que ela é totalmente focada nessa parte de tecnologia em saúde, e esses indicadores e esses monitoramentos estão todos lá. E aí a gente vai passando isso para as outras unidades. Então, se você chegar, né, numa UPA, a gente lá da sede da Rio Saúde, a gente está enxergando o acompanhamento desse paciente, né, os dados vitais, né, a infusão de medicamentos, a velocidade de infusão, a reação dele, tudo isso, e com uma equipe que está ali acompanhando, porque não adianta eu só ver. Então, para gente que é da área da saúde, né, isso é bem óbvio, mas para aquela pessoa que está vendo o podcast aqui, a pessoa leiga, esse monitoramento vai ajudar o que o seu paciente? Então, esse monitoramento, qual que é o objetivo dele? É a resposta rápida às situações críticas com o paciente. E também, né, ao acompanhamento da evolução clínica dele. Então, se eu tenho uma situação crítica de descompensação, sinais de alerta vão ser emitidos, tá? Esse sinal de alerta, ele é emitido instantaneamente em todos os pontos, seja no leito, seja na central, que está no posto de enfermagem, seja na central grande de monitoramento, ou seja na sede. Então, por que isso? Porque a gente quer fechar todas as possibilidades para que aquilo que esteja acontecendo com aquele paciente, mesmo com o profissional ali, a gente não perca o time de fazer a intervenção. E a gente também esse acompanhamento, né, desse monitoramento, ele permite que a conduta clínica, né, o plano terapêutico, ele seja muito mais alinhado, porque são dados consolidados. Não é o papel mais que a gente tem que pegar ali,
já tem, vai consolidando e as informações clínicas, informações clínicas, laboratoriais, tudo vai se cruzando. E aí a gente consegue trabalhar a medicina né, de uma forma que a gente, né, há décadas atrás, a gente nunca imaginaria que a gente iria conseguir, né, tá cruzando tantas informações em tempo real e aquilo ali servir para uma intervenção imediata. E o objetivo é ampliar isso para toda a rede? Então, a gente está num projeto de ampliação gradativa, né? O maior desafio é o maior hospital, tá? E o Sorans, ele tem uma visão muito... a gente fala que ele é um visionário, ele sempre enxerga muito à frente, né? Então, assim, com certeza isso vai avançar muito. A gente, na Rio Saúde, a gente tem avançado cada vez mais nessas tecnologias em saúde que possibilitam qualificar a assistência e dar uma resposta mais rápida ao que o paciente necessita, e também criar algoritmos também que nos ajudam na questão do tratamento diagnóstico também, e isso é uma coisa que a nível de saúde pública é difícil de imaginar, porque na rede privada, né, a gente fala, por exemplo, a rede privada já tinha centrais de monitoramento, né? Sim. Só que na rede pública, isso é uma coisa... um desafio, né? É uma coisa assim, que quem chega... Né, a gente recebe muitas visitas, né, de parceiros do Albert, do Sírio, né, de outros hospitais do Sul também, né, e assim, e realmente a central de monitoramento do Gasola é a maior central do país, entendeu? Então, assim, e isso não é da rede pública, é a maior do país, porque todos os leitos estão conectados. Geralmente se faz isso só com leitos de terapia intensiva. E todos os leitos cirúrgicos, leitos clínicos, leitos de hospital-dia e os 245 leitos de terapia intensiva. Por quê? Porque a gente aprendeu com a pandemia que a gente tem que estar preparado para tudo que pode acontecer do dia para a noite. Pode ter uma epidemia de dengue, pode ter não sei o quê. Então, assim, o hospital está preparado para se mobilizar de uma tal forma que a gente aprendeu isso na pandemia. A gente brincava muito que o paciente, ele quando entrava no Gasola, ele passava em todos os andares. Por quê? Ele ia para o CTI, para a clínica médica, aí depois, né, ia para a parte de reabilitação, que era um paciente que ficava muito tempo entubado, então a gente tinha as enfermarias de reabilitação para a pessoa conseguir, sabe, porque não adianta eu liberar um paciente para casa que não tem menor condições de ir para casa, né? E aí a gente, né, constrói também ali, né, um centro de reabilitação, né, para o pós-Covid, né? Então isso foi uma coisa que foi um grande avanço, porque esses nossos pacientes que a gente estava dando alta, eles estavam ali. Então, assim, essa vocação que a gente foi construindo na Rio Saúde, de inovação, de qualidade e de um olhar para os detalhes, tá? Isso é uma coisa que eu sempre fiz com a equipe. Nós temos que nos atentar aos detalhes, porque o objetivo nosso, né, básico, o objetivo principal, o objetivo primordial, eu não tenho que falar ele todo dia, porque todos já devem saber. Agora, o detalhe, ele faz a diferença. Ele faz muita diferença. E a gente percebe que esses detalhes, eles não são valorizados como deveriam. E aí a gente trabalha cada dia mais essa questão dos detalhes para que o objetivo final seja atingido da melhor forma possível e entregando, né,
uma qualidade, né, de atendimento digna e realmente se colocando no lugar do outro, né? A gente tendo empatia. Não, pensando, esse atendimento é o que eu gostaria que o meu filho tivesse, que a minha mãe tivesse. É isso que a gente sempre a gente coloca, entendeu? Roberto, você está citando pontos muito importantes, né, na saúde pública, né, principalmente através da Rio Saúde, né? Para essa população que está assistindo você agora, né, que espera o melhor da saúde pública, qual orientação você daria para essas pessoas? O que elas podem esperar da saúde através do Rio Saúde e através da Secretaria de Saúde, que você também representa ela? Né? O que eu digo sempre é que assim, a Rio Saúde ela é o reflexo de uma gestão. Tá? É o reflexo de uma gestão que é a gestão do prefeito Eduardo Paes e do nosso secretário Daniel Sorans, que é uma gestão que além de olhar para a saúde de uma forma muito mais ampla e muito mais resolutiva, também olha com um olhar diferenciado no sentido de que não temos que apenas oferecer o serviço, temos que trabalhar sempre para que esse serviço seja o melhor possível. Então, a Rio Saúde, ela não inventou nada, ela simplesmente pegou, né, aquilo que a Secretaria de Saúde, né, e a visão, né, que o prefeito Eduardo Paes e o nosso secretário eles sempre tiveram e levou para a empresa pública, que estava saindo de um cenário catastrófico de uma gestão anterior e conseguiu eu sempre falo que a gente sempre está se reestruturando, porque as pessoas nunca podem achar que a gente atingiu um limite, porque o limite é aquilo que a gente projeta não em relação ao que a gente vive hoje, mas aquilo que a gente tem convicção que a gente pode se empenhar mais. E à medida que a gente vai empenhando mais, a gente vai conseguindo resultados muito melhores. Então, assim, o que eu deixo de recado para a população é que a Rio Saúde, como empresa pública, e que é um braço muito forte da Secretaria Municipal de Saúde, cada dia mais ela vai estar trabalhando para que esse atendimento qualificado, esse acesso, seja ampliado e que a gente possa corresponder cada vez mais àquilo que o nosso prefeito sempre ele nos cobra mesmo, né? Que é o quê? Que é atender a população, mas não é atender de qualquer forma, é atender com qualidade, é atender da forma como gostaríamos que nós mesmos fôssemos atendidos. Roberto, muito bacana essa história toda, né? Desde que você começou lá em Minas até esse momento, né, que sempre em busca de melhoras para a população na questão pública, né, saúde pública, isso é muito bacana. Eu acho que a população está bem assistida, né, pela Rio Saúde, pela Secretaria de Saúde, né, eu acompanho sempre. Para mim é muito gratificante ouvir isso tudo, né, e foi um prazer poder conversar com você. E para as pessoas que estão acompanhando o Pod Life, onde ela encontra informações da Rio Saúde, para que busque, né, essas novidades, né? Olha, o nosso Instagram, ele oferece muita informação, não só da Rio Saúde, mas informações qualificadas de saúde, porque existe muita desinformação, né? Então, assim, a gente tem
a gente apura muito aquilo que a gente coloca nas nossas redes sociais. Então, Sim. o Instagram da Rio Saúde, ele é um ponto-chave, né, para quem quer se conectar com a Rio Saúde. E o endereço nosso é Rio Saúde Oficial, tá? E ali a gente, né, tem todo um panorama, tá, da empresa e das nossas unidades, do que a gente está ofertando. A gente tem também a prestação de contas, a gente mostra também os nossos números, os nossos atendimentos. E, gente, a gente está falando, lógico, né, que a gente procura sempre o melhor, tá? Só que a gente sabe que a saúde é um desafio. Então, assim, eu não vou ser hipócrita de falar que a gente não tem muitos problemas. Sim. A gente tem e a gente vai continuar tendo. Mas o importante é que, mesmo sabendo que a gente tem, a gente tem um objetivo muito mais intenso do que só entender que o problema existe. O objetivo nosso é o quê? É trabalhar para que aquele problema ele deixe de existir, mesmo sabendo que outros vão aparecer. Tá? Então, assim, os desafios são grandes, a gente sabe que a gente tem muito a melhorar, e isso depende, né, de vários fatores, tá? Agora, vontade, né, perseverança, empenho, investimento e assim, entrega, isso não falta. Tá? Então, assim, eu sou muito agradecido, né, tanto ao Sorans quanto ao prefeito Eduardo Paes, porque o que a gente conseguiu com a Rio Saúde foi em função dessa confiança, né, em estar diante de um cenário de uma empresa que estava no fundo do poço, deixada por uma gestão anterior, confiar que a gente poderia mudar esse cenário. E essa confiança eu agradeço muito ao Sorans e ao prefeito Eduardo Paes, porque se não existisse essa confiança que envolve investimento, que envolve, né, apoio, que envolve incentivo, a gente não conseguiria atingir, né, os objetivos que a gente atingiu e principalmente os objetivos que a gente quer atingir, que são muito grandes, mas que vão ficar para a nossa próxima conversa. Ótimo. Roberto, obrigado por ter vindo. Parabéns mais uma vez pela sua busca incansável pela excelência, né? Isso faz você ser um gestor diferenciado, né? Por tudo que você falou e tudo que você pretende fazer. Sucesso, e a porta aqui do PodLife sempre estará aberta para você divulgar seus projetos. Que isso, eu agradeço muito ao convite, agradeço muito, né, a todos que estão nos acompanhando, e a Rio Saúde, né, ela está aí à disposição da população. Tá? Eu sou uma pessoa super acessível e, assim, espero poder estar aqui em outros momentos para a gente debater outros temas, não só da Rio Saúde, como da saúde pública do município, do nosso país. Enfim, eu acho que isso engrandece muito e isso é muito importante porque a informação, quando ela é traduzida de uma forma técnica, mas dentro de um contexto onde as pessoas conseguem se situar, ela tem um diferencial muito grande daquela informação que a gente vê, né, num telejornal, que a gente vê, às vezes, na internet, sem essa troca, sem essa parceria, quando a gente consegue debater, quando a gente consegue ir dentro de algumas questões que, às vezes, são boas, às vezes são ruins, mas que, de toda forma, precisam ser debatidas e colocadas em pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, né, e curtir esse vídeo aí que foi tão esclarecedor e tão interessante. Um abraço e até o próximo episódio.
Ricardo,